da cidade. Inclusive, também no final da minha fala, eu quero utilizar, além da reforma da Previdência, falar um pouco direcionado aos servidores públicos municipais dessa cidade. Mas, para começar, eu gostaria de falar uma missão não tão grata assim, né? É de pedir mais uma jornada de trabalho para vocês, e talvez a jornada mais difícil, que é a terceira jornada, que eu posso dizer, ou quarta para alguns, é a jornada da militância política. Hoje a gente tem no Brasil 15 milhões de filiados a partidos políticos, e eu venho aqui hoje fazer a defesa dos partidos políticos. Começando dizendo em relação ao estereótipo. A gente precisa saber o que é um estereótipo. Se eu falasse para vocês aqui, que viria um inglês aqui hoje, todo mundo já criaria na cabeça, vai vir um cara branco, vestido de terno, que deve ter tomado um chá das 5, pontual. E a indústria cultural nos faz acreditar e a ter alguns estereótipos na cabeça, alguns preconceitos. Poderia vir muito bem aqui alguém vestido de shorts, de regata, rastafari, cabelo trançado, negro, e também ser um inglês. E é isso que está acontecendo hoje com a classe política. Se diz que todo político é bandido, se diz que todo político é ladrão, se diz que todo político é corrupto, e a gente está perdendo a fé no único sistema que a gente tem que pode responder pela classe trabalhadora. A classe política é a única que pode criar lei, é a única que pode defender o direito do trabalhador. E é isso que a gente tem que começar a defender. Não só os sindicatos, os movimentos sociais, mas os partidos políticos. E também, eu venho aqui hoje, não só também mas também representando um partido político. Criamos um partido político novo na cidade aqui, para trazer uma bandeira nova, para ser dissolante de todos que tem. Venho representando o PSOL aqui, mas não chamo os outros só para o PSOL. A população tem que saber a ideologia, tem que saber o que é ideologia. Isso que a mídia vem tentando pregar para a gente, de que existe uma ideologia da não ideologia, ou existe uma neutralidade, uma imparcialidade, ficar fora, é uma tremenda mentira. É uma mentira que quer contar para deixar a população dividida. E dividir a população vai, até no sentido que o meu companheiro Barreto acabou de dizer aqui, vai totalmente de encontro ao que eu venho te dizer. Nós não vivemos numa sociedade que metade é empresário e que outra metade é trabalhador. A gente vive numa sociedade que 1% é empresário e 99% tem que acordar cedo e ser trabalhador. E quis jogar agora a classe trabalhadora um contra o outro e está todo mundo brigando. Quem colocou o Temer lá? Foi os que votaram no PT? Ou foram os que foram para a rua protestar? E a gente está nessa briga sem fim, um contra o outro. E essa briga nos deixa dividido. E agora é hora de ter união, de falar qual classe que a gente pertence. A gente pertence à classe trabalhadora. E é isso que a gente precisa começar a refletir agora. Não, eu não vou conseguir aqui em 10 minutos falar tudo que é uma política, tudo que se representa a classe política. Mas eu espero que vocês saiam daqui com uma curiosidade de saber qual é a minha ideologia, em que eu acredito, qual o partido que melhor me representa. Porque cada partido tem uma ideologia, cada partido tem um projeto de governo. E esse projeto de governo é o que faz as pessoas aderirem a ele ou não. É bem verdade também, eu já falei de estereótipo, de ideologia, mas eu também tenho que falar de uma coisa ruim que existe no Brasil. A gente não pode jogar para baixo do tapete, que chama fisiologismo político. O que é o fisiologismo político? É quando um partido ou um partidário abre mão dessa ideologia do seu partido, abre mão da sua pauta, do seu projeto de governo, para se manter no poder. E é isso que a gente vê acontecendo em municípios, no estado e em âmbito de governo federal. As pessoas abrem mão dessa ideologia, abrem mão da sua pauta para se manter no poder. Então ele deixa de ser um ideólogo, ele deixa de ter as suas ideias, deixa de ter a sua pauta, mas a pauta dele é se manter no poder. Foi o que aconteceu para manter o PMDB lá hoje. O PMDB, desde a reforma democrática, ele nunca saiu do poder. Em todos os partidos o PMDB esteve no poder. Por quê? Porque o PMDB tem uma força muito grande, ele tem mais de 100 deputados, ele tem muita força para fazer reformas. E só se aliando ao PMDB, infelizmente, que os partidos conseguem aprovar alguma coisa. E a gente precisa mudar essa questão. A gente precisa fazer uma reforma política urgente. Essa é a nossa pauta. Reforma política. Além disso,
a gente precisa dizer que com essa união que o PT teve com o PMDB, para ter as eleições de 2014, foi proposta um projeto de governo. E a gente não votou na Dilma, não votou no Temer, a gente votou em um projeto de governo. E esse projeto de governo não defendia o que está sendo implementado hoje, que é a PEC da morte, que vai congelar saúde e educação por 20 anos, que é a privatização do pré-sal, que é essa reforma da Previdência que desmonta a Previdência. Então são essas PECs, são essas reformas que estão acontecendo, que a gente não escolheu isso na eleição. A população brasileira tinha 2 projetos para votar no segundo turno. Um projeto era para o trabalhador e outro projeto era para a classe empresária. Por isso que algum setor da sociedade diz que é golpe, porque estão colocando um projeto de governo que a gente não escolheu. Esse projeto perdeu nas eleições. É isso que a gente tem que reivindicar. Esse projeto que está sendo implementado hoje, a gente não escolheu. O povo trabalhador foi com muita luta, com muita divisão, tentaram dividir, mas a gente conseguiu conquistar ainda uma pauta para os trabalhadores. E é isso que a gente tem que levar para a população. A população tem que saber que isso aconteceu. Além disso, pegando aí os últimos minutos, a gente tem que fazer uma reflexão também para os funcionários públicos municipais aqui da cidade. Como eu disse, eu represento o partido aqui da cidade e o partido é aliado à luta trabalhadora. E me parece que o atual prefeito foi eleito com 74% dos votos. Isso representa que ele teve todo o apoio dos servidores públicos municipais dessa cidade. Agora, a gente não pode virar as costas para os servidores públicos municipais que votaram nele e abaixar o salário deles, porque reajuste zero representa abaixo do salário. Pelo menos os índices inflacionários ele tem que colocar, porque é diminuir o poder de compra do trabalhador e colocar reajuste zero. Eu sei que isso vai ser debatido ainda nessa Câmara. Os funcionários públicos municipais, inclusive, falaram para eu convidar a toda a população brasileira, porque na quinta-feira aqui vai ter um debate, no dia 23 às 6 da tarde, querendo dizer se vai haver greve dos funcionários públicos municipais ou não, para ver essa questão do reajuste municipal. Essa pauta tem que trazer, os vereadores têm que debater aqui nessa casa. Eu sei que a situação econômica do município de Feijão Mata não é boa. Eu sei que precisa correr atrás de ter mais capital para pagar esses funcionários públicos, mas o prefeito representa a classe dos trabalhadores, dos funcionários públicos. O prefeito foi eleito, escolhido para dar um jeito e não arrumar desculpa. Eles não querem desculpas, eles querem que o prefeito vá atrás, que aumente a arrecadação. Existem vários projetos aí, inclusive que eu já debati dentro do meu partido, que foi trazido para o antigo governo, de que se tem como sim ter um aumento de arrecadação na cidade. Trago até essa pauta para os vereadores investigarem isso, porque já foi feito um levantamento por um engenheiro aqui dessa cidade, de que os pobres dessa cidade pagam imposto, a classe pobre paga o imposto certo, mas a elite da cidade não paga, os bairros ricos não pagam o imposto certo. Tem de 300 metros quadrados pagando 30 metros quadrados. E isso precisa fazer, não sei se faz uma comissão parlamentar, se faz um levantamento, ou se faz uma auditoria pública na cidade, mas precisa haver um jeito de aumentar a arrecadação do imposto na cidade. Eu sei que ninguém quer mexer com a elite, ninguém quer mexer com a classe rica da cidade, mas precisa ser dito isso aqui em tribuna livre para a população saber. Então, fazendo a voz dos funcionários públicos que vão estar aqui reunidos, reivindicando direitos, reivindicando também a condição humana de vida, de não ter o seu salário diminuído. Eu agradeço a todos, muito obrigado, boa noite.